O caminho para os céus é sempre subindo, sempre morro acima, nunca descendo. E quando chegar no topo desse morro, o Senhor estará de braços abertos nos aguardando lá. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, mais uma vez o nosso devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 14 de abril de 2025 e o tema de hoje é Morro Acima. A nossa irmã, ela é uma escritora devocional, o nome dela é Cristina Rossiti. A irmã Cristina Rossiti, ela passou grande parte da sua vida, ela teve uma depressão profunda. Além dessa depressão profunda, ela teve 3 namoros e 3 noivados, e esses 3 noivados foram rompidos. Além do mais, ela teve uma enfermidade chamada câncer, do qual ela pereceu, do qual ela faleceu com este câncer. E enquanto vida ela teve o entendimento de que a caminhada cristã é sempre rumo acima para encontrar com o Senhor após esse morro acima. Assim também o salmista Davi, a Bíblia diz que o povo de Jerusalém se revoltaram contra ele quando Absalão levantou-se, seu próprio filho, levantou-se contra Davi, o conselheiro de Davi, chamado Aitofel, também ficaram todo mundo contra Davi. Davi pega 2 homens, um chamava-se Abiatar e o outro Zodaque, juntamente com a Arca da Aliança. Atravessam um determinado rio, do outro lado eles oferecem um sacrifício e adoram ao Senhor. Após esse episódio, a Bíblia diz que Davi chama os 2 sacerdotes, Abiatar e Zadok, e diz: pega a Arca do Senhor e leva ela para Jerusalém. Se o Senhor me der vida e Ele quiser que eu visite ainda e eu contemple a Arca do Senhor no seu tabernáculo, Ele vai fazer. Se Ele também não quiser, não tem problema. Ele pode me aguardar lá em cima, depois da montanha, depois do morro, que é para onde nós estamos indo. Davi, ele tinha esse entendimento. O cristão, ele deve ter esse entendimento que a nossa vida é sempre rumo acima, sempre ladeira acima, nunca morro abaixo. Nós precisamos entender e compreender isso. Vamos para frente, chegamos aí no livro de 1 Samuel, capítulo número 25, hoje vamos ler o 25 e o 26. Davi está no deserto, ele está se escondendo, fugindo de Saul. Ele e mais 600 homens. A Bíblia diz que um determinado dia, um homem chamado Nabal, um homem abastado, muito rico, muito dinheiro, 3.000 ovelhas, e a Bíblia diz que ele estava tosqueando a ovelha. Na época que tosqueava-se a ovelha, tinha festa, tinha muita comida, matava-se ovelha, matava-se cabrito e era muito guisado. A Bíblia diz que falaram para Davi que Nabal estava fazendo isso, estava fazendo um grande banquete. Então Davi manda uma mensagem para Nabal dizendo: olha, Nabal, Davi, o teu servo, olha só, se humilhando, né? Nabal, Davi, o teu servo, filho de Jessé, está aqui com os exércitos, fugindo, claro, da presença de Saul. E ele manda te dizer que ele precisa de alimento, a gente quer comida. Davi mandou falar para ele, né? E disse: olha, pergunta para o teu funcionário, quando a gente estava lá no deserto, a maneira que nós tratamos os teus funcionários, a gente não deixava ninguém roubar o cabrito teu, ninguém roubava nenhuma ovelha tua. Quando alguém vinha saquear, a gente agia, não deixava. Pergunta para o teu funcionário, e assim você retribui aquilo que nós fizemos por vocês, agora faz por nós. Aí o soldado vai até lá, e quando chega lá perante Nabal, ele conta: olha, Davi mandou vir aqui pedir comida e tal. Aí Nabal disse: Davi? Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé pensa que é para vir mandar pedir comida? Irmão, um prato de comida, disse aí que não nega nem para o inimigo. Eu sei que eram muitos homens, mas ele era um homem rico. Ele pegava lá 4, 5 cabritos, dava para fazer muito bem um banquete para esses homens, não é verdade? E aliás, nem precisava fazer tudo isso. Muito bem, a Bíblia diz que Nabal era casado com uma mulher chamada Abigail. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher muito bonita, além de bonita, ela era muito inteligente. E ela era muito inteligente mesmo. Você vai ver nesse episódio que nós vamos estar destrinchando aí um pouco sobre a vida de Nabal. A Bíblia diz que Nabal diz: quem é Davi? Quem é Jessé? Não vamos dar. E o soldado volta, chega no Davi e diz: olha, Davi, Nabal disse que isso. Aí Davi disse: põe a espada aí, todo soldado aí, põe aí cada um a espada aí. E Davi joga a espada também na cintura e ó,
corre em direção à casa de Nabal. Um dos moços de Nabal, um dos servos de Nabal, que viu os filhos de Davi chegar lá, os servos de Davi chegar lá, falando com Nabal, Nabal negando, ele corre lá e fala: Abigail, minha senhora, Abigail, Abigail. Aconteceu uma cena que você precisa tomar conhecimento. Davi mandou um servo vir aqui pedir alimento a Nabal e Nabal negou. Olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Quem era Davi? Quem é Davi? Davi, ele cuidou da gente quando a gente estava no deserto. Ele não deixou a gente passar fome, não deixou ninguém roubar. Ele não deixou as onças, não deixou nenhum animal atacar as nossas ovelhas. Eles defenderam a gente, ajudaram muito a gente. E é desse jeito que o meu senhor Nabal trata ele. Olha, Davi é um homem sanguinário. Nabal não sabe o que ele fez. A mulher, quando ouviu, ela tremeu. A Bíblia diz que ela se preparou na cozinha: prepara aí pão, prepara aí alguma coisa aí, preparou alguma coisa, preparou vinho, preparou pão, preparou trigo tostado, preparou um monte de coisa, preparou 2 mulas e subiu numa e vai de encontro a Davi. Quando ela desce a ladeira próxima à sua casa, do outro lado vem Davi, olha só. Ela pula da jumenta, se inclina, e Davi chega lá. Olha a inteligência da mulher. Ela disse: meu senhor, a tua serva veio até aqui para impedir que o meu senhor derramasse sangue inocente. Não olha em conta o que Nabal disse, não. Quem é Nabal? Nabal é um homem que não pensa, não raciocina. O nome dele significa loucura. Ele é louco, né? Davi não faz isso. Olha, eu trouxe aqui alimento para o teu servo. Eu trouxe aqui, come aí, Davi. Outra coisa, que Deus possa agir na vida dos teus inimigos, assim como ele vai agir na vida de Nabal. E ela começa falando algumas palavras para Davi, né? Dizendo: olha, que Deus guarde a ti, né? Que Deus te dê vitória. Eu sei que você vai ser rei de Israel. Então, quando você estiver lá, lembra-se da tua serva. Aí ele disse: olha, mulher, que sabedoria incrível, né? Ele não disse isso, são minhas palavras. Olha, mulher, tu me poupaste de derramar sangue. O Senhor sabe que até amanhã de manhã não ficaria uma pessoa viva na casa de Nabal. Mas o Senhor me poupou de derramar sangue. Uma aplicação aqui da vida de Nabal. Irmãos, a ingratidão, ela cega. Tem pessoas, se você não for uma pessoa grata, você é ingrato, a ingratidão ela cega, ela não te deixa você ver o que as pessoas em sua volta fazem em seu favor. Há muita gente que diz assim: eu não preciso de ninguém, ninguém me faz, ninguém nunca me deu nada. Irmãos, as pessoas nos ajudam dioturnamente. Nós estamos vivos por causa que alguém está orando por nós, alguém está suplicando a Deus por nós, alguém está na brecha, tampando o muro por essa terra para que nós não sejamos destruídos. Muito bem, a Bíblia diz que passando poucos dias, 10 dias, Nabal morre. Aí o texto bíblico diz assim: Deus o matou. É Deus, irmãos, é Deus quem dá a vida, é Deus que tira a vida. Davi tinha esse entendimento. Mas muito bem, aí agora capítulo 26 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Davi mais uma vez encontra uma outra oportunidade de tirar a vida de Saul, rei Saul. A Bíblia diz que Davi ele vai até o acampamento onde estava acampado Saul. Quando soube que Davi estava ali por perto, a Bíblia diz que Saul veio com 3.000 homens, juntamente com Abner, e chegam lá, montam o acampamento. Saul vai dormir, Abner dorme também do lado. Davi vai estrategicamente, chega perto de Saul, pega a lança que estava do lado de Saul, pega a vasilha de água e vai embora. Do outro lado, à noite, Davi grita: meu senhor, Abner, Abner, que era o comandante do exército. Abner, Abner, cadê você, Abner? Aí Abner disse assim: quem é que está gritando aí? Aí o rei Saul conhecia a voz de Davi e disse: é tu, meu filho Davi. Ele disse: sou eu, rei. Aí ele disse: Abner, não é obrigação do comandante de todo exército guardar o rei? Pois é, olha. E por que tu não impedisse isso de um soldado, de alguém chegar até o rei a ponto de matar o rei? Dá uma olhada aí se você encontra a lança do rei. Vê se você encontra aí a água do rei. Tá aqui, ó. Abner, não só você, mas todo o exército deveriam morrer, porque deixaram o servo do Senhor, deixaram o ungido do Senhor descoberto. E ele dá um sermão a Saul: Saul, o que eu tenho contra você, Saul? O que eu fiz? Que mal te fiz? Você está me procurando para fazer mal? Olha,
Se isso vem de Deus, glórias a Deus. Agora, se isso vem de homens, que esses homens sejam amaldiçoados. Amaldiçoados, aqueles que querem tirar a minha vida, aqueles que querem dar cabo à minha vida. Aí Saul, mais uma vez, reconhece, olha, Davi, eu pequei contra Deus, eu pequei. Aí Davi disse assim, mas eu estou morando fora de casa, estou vivendo fugitivo, não posso mais congregar, não posso ir na igreja, não posso mais no templo, não posso mais adorar o Senhor lá. É isso que você quer para mim, Saul? Aí Saul disse, não, eu me arrependo. Volta para casa, eu volto também. Aí termina aí o capítulo dizendo que Saul voltou para sua casa, né? Saul voltou para sua casa, e eu vou dizer uma coisa para você. O mentiroso é complicado. Saul é um crente desviado, mentiroso, que não tem palavra. Eu acredito que ele não vai ficar quieto. Vamos aguardar nos próximos capítulos? Agora no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 33 ao 58. Jesus começa dizendo que onde está o nosso tesouro está também o nosso coração. Depois ele começa dizendo que o servo deve vigiar, né, para quando o seu senhor vir encontrar o servo vigilante, né? E ele diz que se o senhor da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele não dormiria e impediria que esse roubo ocorresse. Agora, um versículo aí, no capítulo de número 12, que me chamou muita atenção. Escute bem. Aquele servo que sabe a vontade do seu senhor, do seu patrão, e não prepara-se para fazer o que ele quer, será castigado com muitos açoites. Eita, isso aqui é difícil, vai pegar muita gente. O servo que sabe a vontade do seu senhor e não se prepara para fazê-lo, será castigado. Cabe a mim, cabe a nós, cabe a você, cabe a nós nos preparar para fazer a vontade de Deus. Grande abraço a todos, amanhã tem mais.